Sou um vaso, sou de barro, e o oleiro me fez assim. Sou de barro, não de ouro, mas tenho um tesouro dentro de mim. Nos momentos de angústia ou no fogo da provação, mas o vaso não reclama e o oleiro o toma. Espírito Santo, nós nos reunimos. Mas ouça, por favor, me escute agora. Jesus está falando com você. Suas lágrimas, seu pranto tem colhido. Filho, não tenho esquecido, e hoje vim te socorrer. Se Ele está contigo,
diretamente ou indiretamente, para ajudar os jovens. Também agradeço muito a Deus por ter dado forças e também sabedoria, né, para durante esse ano todo ser líder dessa mocidade. Confesso que fiquei preocupado no início porque estava viajando bastante, mas Deus, Ele conhece todas as coisas e Deus, né, providenciou a oportunidade de ter ficado pelo menos. Gratidão pelas vitórias, porque hoje pela manhã eu recebi a minha vitória, recebi minha bênção. Eu enchi meu coração na presença do Senhor. E eu peço então, só para que me ajudem com esse louvor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu confio num Deus capaz de multiplicar, dobrar tudo aquilo que você tem. Eu creio num Deus que tem promessa na minha vida e fez promessa aqui esta noite. Eu creio num Deus que levantou Jó para pregar o Evangelho. Eu creio num Deus que transformou jovem aqui desse conjunto. Aleluia. Eu creio num Deus assim, meu irmão. Se esperar de mim, não tenho nada. Mas para que não fiquem minhas palavras, peço perdão também em algumas coisas. As regentes do conjunto, que me perdoem algumas falhas. Peço perdão também em alguns jovens se eu magoei de alguma forma por ter cobrado, por estar aqui nos ensaios. Eu entendo o trabalho de vocês. Muitos estudam de noite e trabalham no período do dia inteiro. Muitos estudam de manhã e estão trabalhando à noite. Inclusive não pude estar aqui. Mas tudo é pela glória do Senhor, tudo é pela obra do Senhor. Aleluia. Eu quero ler em Abacuque, capítulo de número 3. Irei ler
alguns versículos da palavra do Senhor aqui nesta noite, para que não fique na minha palavra, para que não vá em vão, para que a palavra entre no teu coração, que martele no teu coração, para que você saia daqui renovado, alegre, contente, para que a presença do Espírito Santo inunda o teu ser, aleluia, que você possa sair daqui nesta noite carregado pela presença dele, aleluia. Abacuque de número 3, ele leu o versículo de número 17 e o versículo de número 18, que diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Quantos estão alegres aqui? Estão alegres porque o nome está escrito no livro da Bíblia. Não se alegra porque você está aqui, comprou um sapato bonito, uma roupa bonita, não. Se alegra porque teu nome está escrito no livro da Bíblia. Não se alegra porque você é mais bonito, porque você é mais feio. Não, se alegra porque teu nome está escrito no livro da Bíblia. Ei, mesmo que não tenha nada de mantimento na tua casa, mesmo que amanhã você vai acordar, Jesus não tem nada na minha casa. Ei, se alegra com a salvação. Se alegra no Deus da tua salvação. Só Ele é capaz de mudar a tua história. Só Ele é capaz de mudar a tua vida. Eu agradeço essa oportunidade. E o pastor pediu para que o conjunto de mocidade louve o Senhor, adore a Ele nesta noite. João
queria só dar uma notícia aos irmãos, uma boa notícia. Jesus está vivo. Glórias a Deus. Aleluia. Qual é a boa notícia? Jesus está vivo. Vou repetir. Jesus está. Glórias a Deus. Aleluia. Eu ando muito preocupado. Muito. Mas muito preocupado. Qual é a sua preocupação, pastor? É que falar para a igreja hoje que Jesus está vivo já não é mais um grande motivo para o povo se alegrar. Se disséssemos esta noite que tinha um anjo aqui, a alegria seria muito maior do que dizer Jesus está vivo. Esta é a maior razão do cristianismo. Esta é a maior razão, porque esta é a maior razão porque que o cristianismo difere de todas as religiões que existem no mundo. Qual é a razão, pastor? É que Jesus está vivo. Os testemunhas de Jeová, eles não têm essa mesma alegria que nós temos, porque Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, morreu e os seus restos mortais encontram-se na Pensilvânia. Se você visitar o túmulo dele, está escrito: aqui jaz os restos mortais de Charles Taze Russell, o fundador da, entre aspas, Testemunhas de Jeová. Se você procurar o fundador do Espiritismo, Alain Rivail ou Allan Kardec, se você visitar a França, você também vai encontrar no túmulo dele, tem letras garrafais e está escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec ou Alain Rivail. Se você procurar pelo fundador da Seichenoye, uma seita de palavras de alta ajuda, Tairu Masaharu Tairu Tanimushin, também você vai encontrar aqui jaz os restos mortais do fundador da Seichenoye Masaharu Tanimushin. Se você procurar pelo Siddhartha ou Buda, também está escrito no túmulo de Buda na China: aqui jaz os restos mortais do Buda ou Siddhartha. Agora, se porventura Deus lhe dê condições e que dê toda esta igreja e aqueles que almejam, se porventura nós fazermos uma viagem turística a Israel, em Jerusalém, muito especialmente na capital turística, não em Tel Aviv, na capital bélica, mas na capital turística, e procurarmos pelo túmulo aonde colocaram o fundador do cristianismo que morreu, nós iremos encontrar o seu túmulo, mas para nossa alegria, as letras
As letras garrafais dizem assim: He is not here. His é o is, que quer dizer ele não está aqui, porque já ressuscitou. Você vai desculpar a minha irreverência. Eu estava agora no quarto, preparando para ver o culto, e o vizinho do lado. Quando o Brasil fez o primeiro gol, ele vibrou muito mais do que você após eu dizer que Jesus está vivo. O barulho quase derrubou as paredes. Quando o Brasil fez o primeiro gol, quase que quebra tudo dentro de casa. A gente diz: Jesus está vivo. Uma meia dúzia ainda fica com a boca fechada. Eu não sei porquê. Nós estamos em festa. Diga para alguém que está do seu lado, diz para ele ou para ela, diga: abre bem a tua boca e o Senhor vai te encher. Diz para ele. Abre bem a tua boca e o Senhor vai te encher. Eita, Jesus Cristo. Diz para ele esta noite: nós vamos fazer muito mais barulho do que a torcida da seleção brasileira. Vamos, irmão, vamos. Eu estou contigo. Vamos, irmão. Isso. Aproveita. Você que faz tempo que não dá uma glória a Deus, aproveita para dar glória a Deus hoje, irmão. Pastor, só tem crente que é tão ruim para dar glória a Deus que nem dando a Coca-Cola gelada, uma latinha de coca, um espetinho desse bem cuiabano para ele, com mandioca, ele não dá glória a Deus, misturado com aleluia. Tem crente aí que se ele der glória a Deus hoje aí, vai sair até poeira da garganta dele, teia de aranga, porque faz tempo que ele não dá glória para Jesus. Dá glória para Jesus. Misericórdia. Oh, meu Deus do céu. Pastor Oswaldo, Deus continue abençoando seu ministério, os obreiros que ele assiste, evangelistas, presbíteros. Deus abençoe todos vocês. Michael, Wilker e Carlinhos. Deus abençoe esse trio pentecostal aí. Deus os abençoe. Este lindo conjunto, vocês estão bonitos.